trigo está presente em um dos alimentos mais democráticos que existem, o pão. E a matéria-prima vem daqui, do campo. A cultura do trigo é uma das mais importantes para o agronegócio brasileiro. Nos últimos anos, a produção alcançou marcas impressionantes. Mais de 5 milhões de toneladas, como mostra o levantamento do IBGE. E não é difícil entender os motivos. O trigo é o segundo cereal mais consumido no mundo. E o Brasil avançou muito em qualidade graças ao melhoramento genético. Sim, o Brasil tem evoluído bem nos últimos anos, nas últimas décadas, no melhoramento de trigo. Embora se possa dizer ainda que o melhoramento de trigo no Brasil ele é mais recente do que outros países da Europa ou americanos. Mas sim, temos uma evolução significativa nos últimos anos, principalmente no desenvolvimento de cultivares com melhor adaptação às regiões produtivas de trigo no Brasil, seja ela do Cerrado, seja ela da região sul, do Rio Grande do Sul. Temos um ganho genético observado em maiores rendimentos e também, e principalmente, um maior ganho genético para a qualidade industrial do trigo observado nos últimos anos. Ao longo dos anos, o país tem investido muito nesse setor e já colhe os resultados. Para entender mais sobre esse desenvolvimento, fomos a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para conhecer a Biotrigo, empresa de melhoramento genético de trigo. Aqui é feita a seleção das linhagens para fazer cruzamento de espécies cada vez mais resistentes e produtivas. Bom, a Biotrigo tem contribuído focando muito no melhoramento genético da cultura do trigo. Esse é o negócio da empresa, essa é a dedicação de todos os esforços da empresa. Então, basicamente, iniciando com cruzamentos artificiais, cruzamentos direcionados, buscando eleger materiais que têm características interessantes para o cultivo do trigo no Brasil, para a qualidade, cruzando esses materiais e aplicando métodos e processos de seleção dentro do melhoramento genético que permitem desenvolver variedades mais adaptadas, melhoradas agronomicamente, com boa resistência a doenças e com a qualidade industrial requisitada pela indústria. A pesquisa continua nos campos experimentais espalhados pelo Brasil. Agora seguimos para Coxilha, também no Rio Grande do Sul, para visitar o maior campo experimental de trigo da América Latina. Aqui, cada parcela de plantio é uma linhagem que pode se tornar um trigo comercial. Então, a experimentação é o ato de trazer a campo todas as linhagens desenvolvidas em laboratório a fim de se testar com um propósito. Seja ele produção de grãos, qualidade de grãos ou então resistência a doenças. Aqui é o momento de selecionar. Cultivar a linhagem estando a campo é a possibilidade em que o melhorista possa fazer as avaliações e selecionar qual material genético é mais adaptado para cada região. Então, o desempenho dessas linhagens a campo vai dizer qual que vai evoluir dentro do programa de melhoramento e qual vai se tornar cultivar. Claro que o objetivo está em cada região, com sua peculiaridade, ter um material genético com melhor desempenho, seja ele em relação à resistência a doenças, à produtividade ou então à qualidade. A tecnologia é uma aliada da pesquisa. Com o auxílio de monitores, GPS, sinais de GPS e máquinas altamente tecnológicas, a gente consegue sim um grande desempenho para a pesquisa, da forma em que ganhamos em precisão ao colocar uma parcela a campo, no formato que a gente consegue, sem dúvidas, manter a identidade e a originalidade de cada linhagem a partir do momento da criação. Quando o trigo é bom, a farinha também vai ser. Aqui ela é testada. O trigo é processado no laboratório. Em cada saquinho desse tem farinha de um lote de trigo diferente. Hora de testar o teor de proteína, glúten e consistência da massa. Se passar nesse teste, aí sim o trigo será produzido em grande escala. O país produz hoje 12 milhões de toneladas de trigo. E você sabe o que o brasileiro faz com tanta farinha? 46% vira pão, 18% representa o uso doméstico, 17% massa, 11% biscoito. Para atender toda a demanda, o Brasil ainda importa cerca de 12 milhões de toneladas de farinha.
Nosso principal fornecedor é a Argentina. Para ser autossustentável, o país precisa aumentar a produção e tem total potencial para isso. É muito marcante falar de um país que é superavitário em praticamente todos os cultivos e você olhar para o trigo, que é tão importante quando se analisa a segurança alimentar. Aliás, a gente vê vários países investindo em armazenamento de trigo e olha um país como o Brasil, tão grande, com tanta área, com tanta água e luz, né, que é realmente muito importante para qualquer cultivo. E nós estamos produzindo em boas safras um pouquinho mais da metade daquilo que a gente consome. Então eu te diria que é importante dar um olhar para isso, tem todas as condições para se chegar lá, mas talvez não ser superavitário, apesar de termos essas condições, diria ser menos dependente de trigo importado, especialmente quando a gente olha para uma indústria que tem que comprar trigo importado e que fica totalmente à mercê de variações cambiais. Então há um diálogo muito grande da indústria moageira com o setor de produção de grãos de trigo, especialmente no sentido de que já viu que tem a sua demanda por qualidade atendida e quer ficar menos exposta, ou seja, a indústria nacional quer comprar trigo brasileiro. Temos outros gargalos, como as questões logísticas. Nós temos, como eu disse, um país de dimensões continentais, então a produção estando concentrada no sul do país, ela realmente fica um pouco distante daquilo que, diria, alguns estados precisam. E realmente, mesmo dentro de alguns estados, e aí eu cito alguns estados do Cerrado, nós temos ainda uma distância significativa da onde se está produzindo esse grão para onde se está concentrada as plantas moageiras, que num país que importa muito, tem uma grande concentração próximo aos portos. A cultura do trigo é uma ótima opção para o produtor que quer aumentar a renda. Vira farinha, macarrão e não só alimentos. O trigo também é usado na fabricação de colas, embalagens, cosméticos e até medicamentos, como antibióticos. Existe sim um trabalho fundamental da assistência técnica que capacita esse agricultor a fazer o melhor manejo. Mas também existe uma estrutura que está trabalhando nos bastidores. A estrutura de multiplicação da semente para levar a melhor qualidade de semente, a melhor germinação, o melhor vigor, a garantia de que essa genética que está sendo produzida aqui chegue aí até as propriedades. E realmente no momento em que o agricultor decide comprar a semente certificada, ele está retroalimentando todo esse ciclo. É importante dar atenção também para isso, para que a gente possa ter sim uma pesquisa mais forte, porque pesquisa forte significa uma agricultura mais forte, uma colheita farta e a remuneração aí para toda essa cadeia, principalmente para o agricultor. E a história do trigo no Brasil, sem dúvida, passa por essa fazenda aqui, a Butiá, propriedade da Verônica. Ela produz todas as sementes bases da Biotrigo no Brasil, que depois serão vendidas para os produtores. A família está no ramo desde a década de 50. Nós, esse ano, estamos fazendo 71 anos de plantio ininterrupto nessa área onde a gente está localizada hoje, que fica em Coxilha. Começou meu avô, vindo de Gaurama, em 1950, para produzir trigo mecanizado. Era um pioneiro na época na região, né? Esses campos todos eram áreas de campo nativo, então muita dificuldade, muitos novos horizontes aí, se estabelecemos aqui há todo esse tempo e o trigo continua sendo a nossa principal cultura. O plantio do trigo no Brasil ainda é um desafio, apesar de tantos anos aí, como uma cultura estabelecida no sul do país, aí a gente ainda tem que colocar trigo por todo o país aí, porque tem condições hoje, cada vez mais. E o Brasil, como um grande produtor mundial de grãos, a gente tem as safras de verão, de milho e de soja, e o trigo também pode e deve fazer parte dessa união aí para melhorar a qualidade aí dos campos dos produtores, melhorar a rentabilidade dos produtores e tornar o Brasil autossuficiente nessa demanda que nós temos, né? Uma barreira importante a gente já conseguiu passar, que foi o manejo adequado, né? O controle hoje de plantas daninhas, o controle de insetos, o controle de doenças aí, né? E o grande diferencial que eu posso dizer do trigo nos últimos anos realmente é o melhoramento genético. A Verônica diz que se sente orgulhosa em fazer parte de um elo tão importante na cadeia produtiva do país.
É muito orgulho. Orgulho de ter feito parte sempre dessa história, né? Orgulho de ter um parceiro com tanta visão, com tanta dedicação, com tanto história de trabalho que foram feitos nesses últimos anos da Biotrigo aí. E essa conquista, eu me sinto parte dela, sim. Nossa família é familiar, a gente sempre brinca, porque a gente é uma empresa familiar e com bastante orgulho que faz a gente acha e tem a certeza de ter conquistado muita coisa porque tem a triticultura no sangue, o melhoramento no sangue junto. Foi meu avô, meu pai, hoje é meus irmãos, meus tios, a gente trabalha todo mundo junto ainda, muito ligado aí, e quero ver sim meus primos, meus filhos aqui trabalhando também junto aqui, mas sempre buscando olhar lá na frente, buscando um resultado assim que traga orgulho para a família, para a agricultura nacional.